a Lorena, eu já reparei que todo culto ela fica fazendo esse negócio de puxar a perna dela, achando que a gente não pode fazer, querendo causar inveja na gente. Eu ainda vou fazer aqui só para tirar uma onda com ela. Amém, obrigado pela concordância aí. A Bíblia diz que se 2 ou 3 concordarem a respeito de qualquer coisa, vai dar certo. Tô treinando, vou chegar lá. Vamos lá. Vocês são muito debochados, gente. Êxodo capítulo 12, eu quero compartilhar uma palavra do coração de Deus com o teu coração nessa noite de hoje. Hoje é uma noite especial, pois a gente está celebrando desde a manhã. De manhã estivemos aqui das 8, foi um culto diferente, o nosso culto da manhã, onde estivemos celebrando a Páscoa do Cordeiro. Estivemos aqui das 8 da manhã até as 11, celebrando em jejum, esse dia tão especial, tão significativo na vida da igreja. Escuta, em lugar nenhum da Bíblia você vai ver menção sobre o Natal. Pastor, o senhor não gosta do Natal? Não, eu gosto da Bíblia. Mas você vai ver na Bíblia dizendo que é um mandamento perpétuo a gente celebrar a Páscoa. E a Páscoa é a festa cristã mais importante. Então eu quero dizer para você hoje uma feliz Páscoa, porque hoje a gente celebra que nós saímos do Egito. Hoje nós celebramos a nova vida em Cristo Jesus. Hoje nós celebramos que o nosso Cristo, o nosso Mestre, Ele morreu, mas no terceiro dia ressuscitou. E Ele está sentado à destra do Pai, Ele está intercedendo por nós. E eu quero dizer que a Bíblia diz em João capítulo de número 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, eu vou preparar-vos lugar. E Ele foi, o lugar já está preparado e em breve Ele está voltando para nos buscar como igreja. E eu quero pregar hoje sobre esse tema, é tudo sobre Ele. Porque a gente vive dias onde as pessoas acham que é performance. Não é porque eu fiz, não é porque eu jejuei, não é porque eu subi no monte, não é porque eu fiz isso, eu dei 70 voltas, eu fiz 40 correntes, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não, é sobre Ele. É sobre Cristo, é sobre a obra dele na nossa vida. E as meninas foram muito felizes escolhendo essa música que diz, sabe, o mistério da graça. Eu não fiz nada, mas o favor dele me alcançou. Eu não era merecedor, muito menos eu e você éramos merecedores de alguma coisa, mas é sobre o que ele fez lá na cruz do Calvário que nos comprou, nos justificou, nos deu nova vida. Então eu quero pregar hoje sobre esse tema, é tudo sobre Ele. Olhe para o seu vizinho e diz assim, é tudo sobre Ele. Você pode dizer mais forte, é tudo sobre Ele. Você pode falar a terceira vez mais forte para o pessoal da transmissão entender qual é a mensagem. Diga, é tudo sobre Ele. Recebe aí em nome de Jesus. Oh glória. Pastor, por quê? Porque tem dia que eu estou pregando uma mensagem, eles botam na transmissão uma outra mensagem. Falei, eu não preguei esse tema, mas assim, eu até vejo e eu choro e tudo, recebo, irmão. Primeiro eu choro de raiva, depois eu choro de quebrantamento. Mas é tudo sobre Ele, vamos lá. Vai dar certo aí, Mateus. Êxodo capítulo 12, verso de número 1, ou verso de número 11, diz assim: desta maneira comereis lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Desta maneira comereis lombos cingidos, sandália nos pés, cajado na mão. Comam às pressas. Essa é a Páscoa do Senhor. Páscoa vem do termo hebraico chamado Pessa, que significa passagem ou passar sobre. E hoje a gente está celebrando o Pessah, ou os judeus vão chamar de Pessah, que é passagem. Eu quero declarar que dessa noite para amanhã você vai passar para um novo nível. Desse mês até o próximo mês você vai passar adiante. Hoje é noite de passagem. Hoje é noite da gente dar um salto.
Hoje é noite da gente experimentar coisas novas em Deus. A Páscoa foi estabelecida lá no Egito, quando durante 430 anos o povo hebreu se manteve cativo debaixo da tirania de Faraó. E eu quero dizer para você que todo sistema tirano, todo sistema de controle, de domínio, de manipulação, não existe Deus. Foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Olhe para o seu vizinho e diz assim: Deus te chamou para você ser livre. Deus não te chamou para estar preso. Deus não te chamou para estar amarrado, atado. Deus me chamou, Deus te chamou para a liberdade. E eu acho que eu li lá no livro de João que se o Filho nos libertar, verdadeiramente nós seremos livres. E tem um povo livre aqui hoje, em nome de Jesus. Escuta, o povo, ele vai parar no Egito por causa de José, jogado numa cova, mas se manteve fiel. E ele sai da cova, vai para a casa de um homem para ser escravo. E ele se mantém fiel ao Senhor. E a Bíblia diz que o Espírito do Senhor estava sobre ele. E a mulher deseja se deitar com ele, a mulher do seu senhor, chamado Potifar. A mulher dele, muito endemoniada, diz: olha, deita comigo, tenha relações comigo. Só que José, ele sabia a quem ele servia. E eu quero dizer para você, você também precisa saber a quem você serve. Você serve ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A tua vida tem um dono, você pertence a Ele. Você é marcado pelo sangue dele. O ministério da graça, ou o mistério da graça te alcançou e me alcançou. E por isso eu sou livre. E por ser livre, eu pertenço a Ele. Por opção, eu digo, eu sou escravo de Cristo, porque Ele me comprou. Agora escuta, José permanece, a mulher deseja, até que ela arma contra ele, e ela pega a roupa dele, arranca a roupa dele e começa a denunciar com mentiras. José vai parar agora numa masmorra, preso, mas o Espírito do Senhor estava sobre ele. E eu quero dizer que o Espírito do Senhor não está agora sobre nós, mas o Espírito do Senhor agora habita dentro de nós. O Espírito do Senhor está aqui sobre a igreja. Não, o Espírito do Senhor está dentro, agindo no meio da igreja. O Espírito de Deus está se movendo em nós. E eu quero profetizar que essa semana o Espírito de Deus vai se mover em você, sabe, te levando a um tempo devocional. O Espírito de Deus vai se mover em você e vai te levar a trazer a mensagem do Evangelho do Reino. Alguém que está perdido, o Espírito de Deus está se movendo no nosso meio. Desde de manhã o Espírito de Deus está se movendo em nós. Esse homem permanece fiel ao Senhor. E aí 2 camaradas que estão presos junto com ele, Cassiano, eles têm um sonho. E no sonho, Robson, sabe, o José ele vai discernir o sonho daqueles dois. E diz: olha, o padeiro, você vai perder a cabeça. Copeiro, você vai ser devolvido às suas atribuições diante de Faraó. E passa o tempo e acontece exatamente como José ele declara. E José, quando o copeiro ele vai voltar a servir a Faraó, ele diz assim: lembra de mim quando você estiver diante do Faraó. Eu quero dizer para você, Deus nunca esquece das promessas, das palavras, daquilo que Ele confiou a você. Fique firme, porque Ele é fiel para cumprir com o plano dEle. O copeiro se esquece, mas Deus não esquece. Tem copeiro que se esqueceu do seu nome, mas Deus não esqueceu de você. Tem copeiro que esqueceu de te dar o contato, mas Deus não esqueceu de você. Tem copeiro que te abandonou, mas Deus não te abandonou. Um dia o Faraó acorda agitado. Ele tem um sonho, nenhum dos sábios consegue discernir, revelar aquele sonho. E aí o copeiro vai lembrar: eu estava preso, tive um sonho, eu e o padeiro, e tinha um hebreu que ele revelou o sonho. E por isso que eu estou te servindo hoje, Faraó. O Faraó manda chamar José. E eu amo falar disso porque o texto diz que Faraó manda chamar o José na prisão.
Só que José estava com uma roupa, mas ele tinha uma roupa preparada para o dia em que ele fosse chamado. E eu quero declarar que a tua roupa precisa estar pronta. Porque quando chegar a tua hora, você não vai com roupa de presidiário, você não vai com roupa de prisioneiro, você não vai com roupa de alguém que está injustiçado. Você vai com a roupa da honra de Deus na tua vida. A roupa da minha honra está separada. Eu já desenhei ela. E no dia que a honra de Deus chegar, você vai me ver vestido com essa roupa. E eu quero declarar, tem uma roupa de honra separada para você também. Porque é tudo sobre Ele. Não se trata do que a gente fez, se trata do que Ele fez por nós na cruz do Calvário. José troca de roupa. E quando ele está diante do faraó, ele traz o discernimento sobre todo sonho para encurtar. José agora, de prisioneiro, ele se torna governador de todo o Egito. Ele traz a família de volta. A família estava passando por apuros. José agora, sabe, ele não deixa nenhum espírito de vingança entrar no coração dele. Mas ele traz a sua família. E os hebreus se estabelecem numa terra chamada Gósen, ou Gósen, como você queira. E ali eles começam a prosperar. Porque aonde o povo de Deus chega, a prosperidade também chega junto. E eu quero declarar em nome de Jesus que esse mês vai ser um mês de abertura de portas. Vai ser um mês de Deus abrir oportunidades exclusivas para você. Se você crê, querido, receba no teu coração, sabe, essa palavra que seu pastor está liberando sobre a tua vida, porque existe uma porta que vai se abrir nesse mês de abril para você. O povo começa a crescer e aquilo começa a incomodar Faraó. Faraó começa a subjugar o povo com trabalhos cada vez mais pesados. E aí Deus levanta um libertador, Moisés. Moisés se levanta para libertar. Interessante, porque Moisés, criado dentro do palácio de Faraó, até os 40 anos. Quando ele faz 40 anos, ele vai para o deserto. E ele vai cuidar de ovelha dentro do deserto. Você tem como você imaginar a cena? O camarada passa 40 anos recebendo, sabe, a melhor instrução palaciana que ele podia ter. Aí depois dos 40 anos agora, ele vai para, sabe, para o deserto cuidar de ovelha. Deus estava treinando Moisés. E eu quero dizer que tem coisas que eu e você estamos passando, que é um treinamento de Deus na nossa vida. Tem coisas que eu estou atravessando, Deus está me treinando para eu chegar, sabe, aonde Ele quer que eu chegue. Tem coisas que você está atravessando, você não semeou para isso, você não fez nada para que isso aconteça. Tem gente que está passando alguns desertos. Pastor, eu não quero viver esse deserto, fique tranquilo, é Deus te treinando para coisas maiores que Ele tem para realizar na tua vida. Pastor, eu nunca imaginei que eu ia passar por esse deserto. Fique calmo, porque esse deserto é um treinamento de Deus. Sabe para quê? Para te colocar no lugar que Ele já separou para você. Moisés fica 40 anos. Quando conclui os 40 anos, ele está carregando o rebanho, porque, sabe, essa manobra, essa mobilização, ele tinha que andar atrás de pasto, e ele está junto com o rebanho. Só que ele vê uma árvore do deserto chamado sarça. A sarça, ela tem aproximadamente de 1 metro a 1,5 metros. É um arbusto que não tem muito valor, sabe, ele não é tão apreciável, mas aquele arbusto tinha algo diferente, porque ele estava em chamas, mas não se consumia. E Moisés fica maravilhado. Só que uma voz sai daquele arbusto, do meio daquele fogo, e chama por ele: Moisés, Moisés. Ele vai se apressar, e aí aquela voz diz: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é território sagrado, é terra santa. Escuta, Moisés tira a sandália, e Deus, sabe, orienta ele para ser um libertador. Você conhece a história, você já leu na tua Bíblia, ou no mínimo você viu a novela. Se tu não leu a Bíblia, pelo menos eu acredito que tu viu a Record. Os 10 mandamentos. Você viu as pragas. A última delas, no versículo capítulo 11, se você pode abrir sua Bíblia, 11, verso 1. Disse o Senhor a Moisés: ainda mais uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Então vos deixará ir daqui
quando vos deixar, é certo que vos expulsará totalmente. Fala agora aos ouvidos do povo, que todo homem peça a seu vizinho, e toda mulher a sua vizinha, prata, epa, escute, Páscoa é tempo da gente sair do Egito, mas Páscoa é tempo de ouro e prata chegar. É tempo de Deus arrancar o Egito de dentro da gente, e é tempo das riquezas de Deus chegarem ao teu coração. Tem gente que não gosta muito quando o pastor fala de grana, mas é apaixonado pelo dinheiro. Ele é avarento no coração para entregar a sua oferta. Ele tem problemas quando no altar se fala do assunto, mas o coração dele é tão miserável. Mas eu quero declarar que nessa Páscoa, prata e ouro estão saindo do trono e vão encontrar a minha vida e a sua, porque o nosso coração não está ligado à avareza, muito menos à miséria. O nosso coração está ligado ao Senhor dos Exércitos. A gente só usa os recursos dessa terra para a gente realizar alguns sonhos e desejos. A gente usa os recursos dessa terra também para a gente servir o reino e a casa do rei. Hoje à tarde eu estava pensando a respeito de algumas coisas aqui na igreja. Porque tem gente que chega aqui, quem não vem aqui há um bom tempo, chega e olha o painel, e já teve gente que falou assim: caramba, pastor, isso é caro, né? Eu entendi isso é caro. É assim, a igreja está com grana, hein? Sabe o que eu falo? Nada. Porque essa obra não é minha, essa casa não é minha, essa casa é do rei. Teve gente que chegou aqui, olhou, falou: uau, piso bonito, hein? Sabe o que eu falei? Nada. Porque essa casa não é minha, essa casa é do rei. Tem gente que falou assim: vocês têm uma câmera boa para fazer a filmagem da igreja? Sabe o que eu falo? Nada. Porque essa casa não é minha, essa casa é do rei. O painel, o piso, a câmera e tudo que você vê aqui é só uma coisa: bondade de Deus que encontrou lugar no coração de alguém disponível, e esse alguém falou: eu patrocino, eu sustento, pode contar comigo, pastor. Tá aqui, ó. Eu falei aqui, daqui a pouco vai chegar. Falei que a gente vai ter 2 caixas de acrílico aqui bem bonitas. Obrigado por um amém aí, pra gente fazer as nossas contribuições. Antes de eu ir ver o valor, o casal se aproximou aqui e falou assim: pastor, o senhor sabe quanto é? Eu falei: não, ainda nem vi, eu só tive a visão. Pastor, a gente pode ver? Eu falei: pode, me ajuda vendo. Ele falou: não, a gente vai ofertar. Eu falei: poxa vida, obrigado. Estão fazendo pelo pastor? É porque essa casa é do rei. Eu quero declarar que mais recursos virão. Quando a gente celebra a Páscoa, ouro e prata chegam às nossas mãos. E eu quero declarar ouro e prata chegando nas tuas mãos. Ó, Alzira, você serviu a casa de Deus hoje, passando uma massa corrida na cara dessas meninas aí. Tem ouro e prata chegando para você no seu empreendimento. O casal que ofertou as caixas de acrílico tem ouro e prata. Quem ofertou esse chão tem ouro e prata. Quem tem ofertado para a gente pagar o painel tem ouro e prata. Você que tem dado dízimo e oferta tem ouro e prata. Pastor, eu não dou nada, tem ouro e prata para você também. Mas ouro e prata é para coração de gente que não é avarento, mas gente que é disponível
disponível, acessível ao coração de Deus. Você está entendendo isso hoje, querido? Versículo 3 do capítulo 11 diz assim: e o Senhor fez com que o seu povo encontrasse, o que está escrito? Favor, graça da parte dos egípcios. Também o homem Moisés era muito famoso na terra do Egito, aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos do povo. E Moisés disse: assim diz o Senhor, acerca da meia-noite passarei. Olhe para mim, Páscoa significa passagem, mas esse passarei é um verbo hebraico chamado abar. Abar é passar, mas é uma passagem de atropelo. Abar é passar e destruir. Abar é passar e passar o rolo em cima. Eu quero dizer para você, o abar não vai acontecer na tua vida. O que vai acontecer em nós é, sabe o que? É o passar, é ele passar e estar por cima aguardando a nossa vida. Mas o abar é para destruir. E eu declaro que a minha casa, a tua casa não será destruída. Os meus negócios, os teus negócios não serão destruídos. O teu casamento não será destruído. A base familiar que eu tenho não será destruída. Sabe por quê? As marcas do sangue do Cordeiro estão nos umbrais e na verga da porta da minha casa e da sua casa. Você recebe isso no teu coração em nome de Jesus. Moisés disse: assim diz o Senhor, cerca da meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva que está junto a Mó, e todo o primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve nem jamais haverá. Porém, contra nenhum, eu vou repetir o verso 7. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel. Pastor, mas eu não sou filho de Israel. A Bíblia diz que pela fé nós somos chamados de filhos de Abraão. As mesmas promessas que caíram sobre o crente Abraão, pela fé, elas também recaem sobre nós. E eu quero declarar, assim como abar acontece com os filhos do Egito, mas o Pessar acontece com os filhos da aliança que estão aqui nesse lugar hoje. Verso 7. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nenhum, ainda um cão rosnará, para que saibais que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Olhe para mim, sabe qual é a diferença nossa do mundo? A diferença não está na roupa, a diferença não está no corte de cabelo, a diferença não está nos locais onde a gente visita. Você vai para o mesmo supermercado, minha filha frequenta as mesmas escolas. Sabe qual é a diferença? Está aqui dentro. Cristo em nós, esperança da glória. A diferença é que eu carrego. A diferença é aquilo que, sabe, que move a minha vida. Eu sou movido pelo Espírito Santo. E a Bíblia diz: para que saibais que o Senhor faz distinção entre os egípcios e os israelitas. Versículo 8. Então todos estes teus oficiais descerão a mim e se inclinarão perante mim, dizendo: sai tu e todo o povo que te segue. E depois disso eu sairei. E ardendo em ira se retirou da presença de Faraó. Agora vá para o versículo 1 do capítulo 12. A primeira coisa que eu quero dizer para você é
que a Páscoa ela sempre vai começar com o juízo de Deus, mas vai terminar com uma bênção de Deus sobre o povo de Deus. O juízo vai vir sobre os egípcios, mas sobre a minha vida e a tua virão as promessas de Deus. A gente está aqui hoje para celebrar a Páscoa do Cordeiro. Segundo lugar, a Páscoa de Deus é o início de todas as coisas. Êxodo capítulo 12, verso de número 1 diz assim: disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, verso 2: este mês vos será o principal dos meses. Para a gente entender, o mês da Páscoa era como se fosse para a gente, no nosso calendário, janeiro. Começa com Páscoa, e da Páscoa em diante segue. A gente tem um mau costume de dizer, sabe o quê? A gente fala brincando, mas a gente diz que o ano começa quando? O mundo diz que começa depois do carnaval. A gente diz que começa depois do nosso congresso na igreja sede de Manhuaçu, chamado Manaim. Mas a Páscoa é o início de todas as coisas. Eu quero dizer para você que a Páscoa é o início de um novo tempo. E eu quero declarar que Deus está fazendo algo novo essa noite, na tua vida, na minha vida e nessa casa espiritual. Algo novo está acontecendo em nome de Jesus. Versículo 3. Era o primeiro mês do ano. E aí o verso 3, Moisés fala com a congregação e diz: aos 10 dias desse mês, ou seja, no dia 10, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada. Escuta, a minha família, um cordeiro. A família da Nery, outro cordeiro. A família do Alex, outro cordeiro. A família do Robson, outro cordeiro. Só que tinha uma maneira de se medir. Se a sua família é pequena, se junte a uma outra família. E segundo o número de pessoas, vai determinar o tamanho do cordeiro. E segundo o número, e segundo a fome do povo. E quando eu estava lendo isso, eu fiquei imaginando alguns. Segundo a fome, determina o tamanho do cordeiro. Pensa alguns irmãozinhos aqui da igreja. Eita, cordeiro. Dá-lhe cordeiro. Bota cordeiro na mesa. E toma cordeiro, irmão. No dia 10, se pegava o cordeiro, segundo o tamanho da família. Só que o cordeiro tinha que ficar, sabe onde? Dentro de casa. Eu quero dizer em terceiro lugar, o culto vai acabar, mas leva o cordeiro para casa. A reunião no templo vai acabar, mas o cordeiro precisa ir para tua casa. Filipe, o cordeiro tinha que ir para casa. E eles tinham que conviver com o cordeiro do 10º dia, Yasmin, até o 14º dia. No crepúsculo do 14º dia, o cordeiro era imolado. Pegava-se o sangue e passava nos umbrais e na verga da porta. 4 dias de cordeiro dentro de casa. Eu estou falando para uma igreja que eu conheço. Eu não estou falando para gente que eu não conheço. E eu sei o quanto você ama os pets. Pensa um cordeiro na sua casa. Eu estava lendo hoje à tarde, meditando, pensando nessa noite. E quando eu leio a Bíblia, eu entro nela e ela entra em mim. E eu me imaginei indo no mercado Alexandre comprando um cordeiro de 1 ano sem defeito e levando para minha casa. Eu pensei logo na mais nova. Cara, a Raquel ia querer dormir abraçada com o cordeiro.
tem uma segunda que gosta de pet lá em casa. A Gabi ia escovar a lã do cordeiro. Elas iam ficar com o cordeiro para lá, para cá, alimentar o cordeiro. Pai tem que comprar isso para o cordeiro, tem que comprar aquilo para o cordeiro. Só que limpar não seria elas. 4 dias o cordeiro na casa significa, sabe o quê? Eu estou me envolvendo. Eu estou criando vínculo com Ele. Tem gente que tem vínculo com Jesus só domingo. E olha lá. Tem gente que só se envolve com o cordeiro de 6 da noite, quando chega no horário do culto, até às 20 horas, quando termina o culto. E quando o pastor avança um pouquinho mais, termina 20, 30, já fica nervoso. Esse culto que não acaba, porque o nosso nível de envolvimento com o cordeiro é tão reduzido, é tão mínimo, é tão artificial, é tão superficial, que quando a gente se envolve um pouco mais, a nossa mente, o nosso coração está tão envolvido com as coisas dessa terra, que a gente não consegue se envolver com o cordeiro. E eu quero dizer para você, hoje é dia de Páscoa, é dia de você voltar para casa e levar o cordeiro para dentro da sua casa. Hoje é dia de Páscoa, é dia de você levar o cordeiro, mas se envolver com o cordeiro. Hoje é dia de Páscoa, é dia do cordeiro ir para sua casa e você dormir junto com o cordeiro e ele fazer parte da tua família e da tua casa. Você está entendendo isso, querido? Versículo 3 diz assim: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 dias desse mês cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Versículo de número 4: mas se a família for pequena, um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas e conforme cada um puder comer, para aí calculares quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e eu guardarei até o 14º dia deste mês. Todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Verso de número 7 diz: tomarão o sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. Pastor, o senhor vai dar hoje um frasco de tinta para a gente passar na nossa casa? Não. Pastor, o senhor vai dar um pouco de óleo para a gente ungir a nossa casa? Também não. Escuta, é espiritual e é simbólico. Porque a casa que precisa ser ungida, a casa que o sangue precisa estar aspergido, é a minha vida, é a sua casa espiritual. Não adianta eu pintar a porta da minha casa se meu coração está longe dele. Não adianta eu ter a marca de óleo da unção nas paredes se esse óleo não está dentro de mim. Às vezes a gente valoriza tanto sinais exteriores quando a gente esquece dos princípios elementares da fé. Versículo 8 diz assim: naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Verso 9: não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado, aonde? Churrasco, carne assada no fogo. E diz a Bíblia: comerão o carré do cordeiro com molho de hortelã, comerão a paleta, mas também vai ter que comer a cabeça, as pernas e as vísceras. Eu só quero carré, eu só quero a paleta. Vai ter que comer víscera, vai ter que comer a cabeça, vai ter que comer os pés, tem que comer o cordeiro inteiro. Pastor, o que isso tem a ver com a gente? A gente só quer as partes do evangelho que nos são
convenientes. Eu quero as bênçãos que o Evangelho pode me dar. Eu quero as vitórias que o Evangelho pode me dar. Eu quero favor, eu quero prata e ouro, mas escuta, Evangelho também vai falar da renúncia. Jesus disse assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo todos os dias, tome a sua cruz e me siga. O que é negar a mim mesmo é comer víscera. O que é negar a mim mesmo é comer a cabeça. Uma vez eu estava falando desse assunto na igreja, e eu sei que tem uns irmãos aqui que tem um gosto, sabe, gastronômico diferente do meu. Quando a gente vai comer frango, eu não curto o pé não, irmão. Ainda mais quando vem com aquela unha mal feita. Que coisa. Mas tem gente que fala: pastor, uma delícia. Entre o pé e a sobrecoxa, eu gosto do pé, fica com ele. Deus abençoe. Tá bom, pastor, eu gosto do pé. Então come a cabeça com aquele bico ainda. Uma vez eu estava vendo algumas imagens e apareceu uma caldeirada cheia de cabeça de frango com aquela crista. O que o texto está dizendo é: a Páscoa tem a parte boa dos benefícios, mas a Páscoa também tem aquelas partes que parece que não são agradáveis, mas eu tenho que comer o cordeiro todo. Você pode dar uma catucada aí no vizinho e dizer assim: tem que comer o cordeiro todo, irmão. Cordeiro todo. Eu confesso que eu fiquei tentado esse ano de comprar uma paleta de cordeiro, pedir para algum irmão desse bom assador aí assar, e a gente ia celebrar uma Páscoa aqui com carne de cordeiro, com erva amarga e pão sem fermento. Eu falei: é melhor não, vai ter gente que vai falar que eu estou judaizando a igreja. Eu não estou afim de ficar ouvindo história não. Pastor, ia ser tão legal, mas eu ia trazer a cabeça também. Eu ia trazer as vísceras para você comer também. Versículo 10. Nada deixareis dele até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta forma comereis. 3 maneiras da gente participar da mesa da Páscoa. Número 1, lombo cingido. Número 2, sandália nos pés. Número 3, cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Eu quero falar sobre 3 maneiras da gente comer a Páscoa do Senhor. A primeira: cinja os teus lombos. Você pode olhar para o seu vizinho e dizer assim: hoje é dia de você cingir os teus lombos. Fala para o outro para ele não ficar com ciúme aí. Estamos na Páscoa. Diz assim: hoje é dia de cingir os lombos. Pastor, mas por que cingir os lombos? Lembra que eles eram escravos. Escravos no Egito. E sabe o que eles recebiam? Açoite. Trabalha. Vamos. Trabalho, escravo. E esses açoites iam marcando e machucando, sabe aonde? Os lombos. O lombo desse povo todo machucado. Mas aquele dia era dia de virada de sorte. Aquele dia era dia de mudança. E quando Deus decide mudar a nossa vida, escuta, a gente precisa entender que Páscoa é tempo da gente ser curado. E cingir os lombos significa: Ele tem uma cura para a tua vida nesse dia de hoje. Se até essa Páscoa você apanhou, até essa Páscoa teus lombos estavam machucados, feridos, Deus tem nessa Páscoa cura para a tua alma, cura para a tua vida, saúde para você em nome de Jesus.
Uma igreja curada é uma igreja que está pronta para decolar. Uma família curada é uma família que está pronta para prosperar. Uma casa bem estruturada, com cura, com saúde, um casamento curado, serão filhos curados e uma casa que vai viver os planos eternos de Deus. Você está me entendendo hoje, querido? Lombo cingido significa: eu vou comer dessa Páscoa, mas eu vou sair daqui curado hoje. Eu não sei como você chegou. Pastor, já apanhei tanto. Eu imagino o apóstolo Paulo, quando ele diz: eu carrego no corpo as marcas do Evangelho. As marcas eram da surra que ele tinha tomado, açoite que o cara tinha tomado. Deixa eu perguntar para você: você já apanhou por causa do Evangelho? Já te bateram por causa do Evangelho? Ah, pastor, falaram mal de mim. Raso. Ah, pastor, denegriram a minha imagem. Raso. Ah, pastor, mas esse raso me machucou. Então Deus tem cura para você hoje. Por que o senhor está dizendo? Porque já falaram mal de mim. Já tentaram denegrir minha imagem. Isso me machucou. Mas a Páscoa de Deus me abraçou. E Ele cingiu meus lombos e falou: lombo cingido, sandália nos pés, cajado na mão. Rápido, Júnior, eu vou te tirar desse Egito. Tem gente que está aqui hoje, que Deus está tirando você do Egito que você estava vivendo. Mas em primeiro lugar, Ele precisa curar os teus lombos, para que você vá saudável para o destino e para a terra da promessa que Ele tem para você. Segunda maneira da gente comer a Páscoa: sandália nos pés. É interessante porque a história começa com Moisés, Deus falando: descalce os pés. Moisés morre, o discípulo dele, Josué, se levanta e se apresenta um homem com uma espada nua, desembainhada. E aí o Josué vai dizer: você é dos nossos, é contra nós. Ele diz: descalça teus pés, que o lugar que você está é terra santa. É interessante que Deus está falando: descalça os pés, descalça os pés. Mas agora, quando é Páscoa, Ele diz: coloca a sandália nos pés. Sabe por quê? Pés descalços é quando eu estou no território sagrado. E quando eu estou no território sagrado, eu preciso me conectar a Ele. Mas sandália nos pés é quando eu estou indo numa jornada. O território não é sagrado, mas eu estou indo em direção à terra da minha promessa e da minha conquista. Eu quero dizer para você: se aqui é o teu território sagrado, descalce os teus pés. Mas se você está em rumo à terra da tua conquista, coloque sandália nos teus pés, porque você vai chegar na terra da tua promessa. Quem está me ouvindo aí, diga glória a Deus, querido. Sandália nos pés. Hoje é dia da gente calçar os pés para a jornada em direção à terra da nossa promessa e da nossa conquista. E só a nível de conhecimento, a sandália que eles botaram no dia da Páscoa só durou 40 anos. Sabe por quê? Quando a gente se calça na Páscoa, a gente tem a proteção do Senhor. E não vai se corromper aquilo que a gente sabe está realizando na Páscoa do Senhor. Terceiro e último lugar, eu encerro a minha mensagem: lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão. Cajado aponta para a autoridade. Cajado é um instrumento que todo homem em Israel possui. E especificamente todo pastor tem um cajado. Porque o cajado não é para bater na ovelha. O cajado é para afugentar o lobo. O pastor fustiga a ovelha com a vara. Mas o cajado, ele usa para resgatar. Eu quero dizer para você: você precisa sair daqui hoje com o teu cajado. Porque você vai sair daqui hoje com a autoridade que Deus confiou nas tuas mãos.
Você vai sair daqui com o teu cajado, porque você vai afugentar o lobo que quer destruir a sua casa, quer destruir a sua vinha, quer destruir as promessas de Deus na sua vida. Você vai sair daqui com um cajado, porque você vai usar esse cajado para resgatar aquele que estava perdido e distante. Você vai sair daqui com um cajado, porque o cajado é a autoridade que Deus confiou nas tuas mãos. Pastor, como eu como a Páscoa do Senhor? Lombo cingido, sandália nos pés e cajado na mão. Essa é a Páscoa do nosso Cristo. Eu queria que tu ficasse em pé, por favor.